Alô, amigos e amigas do esporte. Tá no ar mais um episódio do Esporte de Peso. Aqui a gente fala do que realmente importa no mundo do esporte, com opinião, entrevistas, informação e, claro, aquele peso que só a gente tem. Entrevistas, informação, tudo isso você vai acompanhar aqui no @esporte de peso. E você pode ouvir ou assistir onde quiser. No YouTube, no Instagram, no Spotify e também no portal alagoano cplay.com.br. Tem em vídeo e em áudio, como for melhor para você. Então, já segue, se inscreve, compartilha na mídia que preferir. E vem com a gente, porque o esporte de peso está só começando. Hoje, um episódio bem diferente, um episódio que promete bastante, uma história que faz a gente respirar mais fundo, né? Aos 68 anos, juiz de direito e campeão em dezenas de corridas, Dr. Rômulo abre o coração no esporte de peso. Como coloquei anteriormente, juiz de direito da 9ª Vara da Comarca de Arapiraca, Rômulo Vasconcelos ingressou na magistratura em 1995. 3 décadas de serviço à justiça alagoano. Mas além da toga e dos tribunais, ele carrega também uma impressionante trajetória no esporte. Sua história ganhou força a partir do ano 2000, quando, há 44 anos de idade, ele participou das primeiras provas de atletismo nos Jogos Nacionais da Magistratura. A dedicação e o espírito competitivo o levaram, a partir de 2010, a se tornar presença constante nos pódios. São cerca de 50 medalhas conquistadas, entre provas de velocidade, corridas de 5 e 10 quilômetros, além de participações destacadas em futebol de salão, futebol society e até na natação. Com energia, disciplina e paixão pelo esporte, o juiz Rômulo mostra que o tempo não é obstáculo para quem corre com propósito, dentro e fora das pistas. Além das provas de atletismo, na magistratura já conquistou vários troféus de primeiro e segundo lugares nas corridas de rua, nos 5 e 10 quilômetros. Já participou de corridas fora do estado de Alagoas, inclusive na Internacional da São Silvestre em São Paulo, e este ano vai participar da corrida internacional Volta da Pampulha, em Belo Horizonte, com percurso de 18 quilômetros. Juiz de direito, Dr. Rômulo é mais que um nome respeitado na magistratura alagoana. Como falei anteriormente, se tornou referência nacional no atletismo entre juízes brasileiros, colecionando medalhas, troféus e admiradores por onde passa. Prazer muito grande tê-lo aqui no Esporte de Peso. Boa tarde, Josenildo Souza. Boa tarde, seguidores do Esporte de Peso. Primeiro eu quero registrar a minha alegria, a minha satisfação de participar deste programa e dizer da minha alegria de tornar conhecida essa minha atividade, não só na magistratura, mas também no esporte, sobretudo no atletismo e agora na natação, a despeito de ter iniciado a carreira com 44 anos e hoje está com 68 anos. Enquanto você falava sobre a idade, eu lembrava de uma
uma das obras do desembargador Antônio Sapucaia, jornalista e juiz de direito, em seguida desembargador, e que no momento que ele foi tratar do tempo, ele disse que o tempo é um guerreiro indomável. Nós não vamos conseguir domá-lo, mas eu tenho aprendido que com muita habilidade, se eu não for poder domá-lo, eu vou pelo menos poder me tornar companheiro, me aproximar sem nenhuma dificuldade. Tem uma colocação que é muito própria, que diz assim: o tempo é implacável, né? O tempo é implacável. O tempo é implacável. Mas cabe a você fazer com que ele seja um amigo ou um inimigo. É verdade. Versátil, né? Pura versatilidade. O juiz ainda compete nas modalidades de futsal, futebol society, natação, sempre movido pela essa boa energia, pela disciplina e pelo desejo de superação. Doutor Rômulo, quando o senhor olha para trás e lembra daquele jovem de 18 anos que começou a correr nas ruas de Alagoas, o que mais emociona o senhor nessa trajetória até o presente momento? Olha, Josenildo, você tem uma identificação, não é, muito grande com o futebol. Então, tudo isso começou também com o futebol. Na minha época de adolescência, com aproximadamente 14 anos, eu jogava futebol lá em Murici, no time da usina Bititinga, onde o meu pai foi enfermeiro durante 35 anos e depois aposentou e continuou exercendo a sua atividade como enfermeiro. E, como falei, eu passava as minhas férias, fui estudar em Maceió, saí lá com 12 anos de idade, fui estudar em Maceió, mas sempre mantendo aquele contato com o Murici, e eu cheguei a jogar no time lá da usina Bititinga, e depois, com 16 anos, já estava jogando no segundo quadro, porque tinha na época primeiro quadro, você conhecia como é o futebol no interior, tinha o primeiro quadro e o segundo quadro. Porque normalmente o segundo era o da preliminar, né? O da preliminar, e eram os atletas mais novos, em seguida, que se destacavam e subiam para o primeiro quadro. Então, eu jogava no segundo quadro, na época eu gostava de jogar de meia esquerda. Modéstia à parte, eu batia falta muito bem, pênalti muito bem. Mas meia esquerda, propriamente dito, na expressão da palavra, com a perna canhota? Com a perna canhota, sou canhoto nato. A minha perna direita é só para subir no ônibus, como diz a gíria. E depois eu subi para o primeiro quadro e jogava de ponteiro esquerdo, porque tinha um meia esquerda muito habilidoso, que depois ele até veio fazer teste no CRB, e aí eu fiquei jogando como ponta esquerda. Então, eu jogava como meia esquerda no segundo quadro e como ponta esquerda no segundo quadro. Quando eu fui ingressar na magistratura, aí já tinha um ponta esquerda muito bom e um meia esquerda muito bom, chamado João Disseu, que é nosso colega, hoje é juiz na capital, juiz de Capela. Então, aí o técnico disse: olha, a gente tem que aproveitar o Rômulo em alguma posição. E aí eu tive uma noção defensiva e passei a jogar de lateral esquerdo, de ala esquerda, né, o nome moderno. Então, essa história da corrida, nessa época que eu tinha 16 anos, eu corria muito, eu sempre tive um condicionamento físico muito bom. E tinha um técnico do segundo quadro, ele falava assim, nas entrevistas, nas rodas de conversa, ele dizia assim: esse filho do enfermeiro corre muito. Aí estou dizendo, e aí vai botar o Rômulo? Ele dizia: eu não posso deixar de escalar o Rômulo, porque o Rômulo é o flecha de Murici. E essa expressão, eu tenho um primo que é desembargador, chamado Ivan Brito. O pai dele foi juiz de direito aqui em Arapiraca, antes do doutor Lenine. E aí o Ivan ficou sabendo dessa expressão flecha de Murici e depois levou lá para os amigos da magistratura. E depois vamos dizer, depois de 40, 30 anos, o nome Flecha de Murici voltou a ressurgir quando eu passei a participar do atletismo nos Jogos Nacionais da Magistratura. Eu comecei a participar no ano 2000, como você bem falou, e aí eu ficava entre os quatro primeiros 5, e eu nunca conseguia uma posição de destaque. E, Josenildo, eu estava lendo uma obra do Augusto Cury chamada Ansiedade, em que ele dedicou um capítulo para tratar do magistrado, do juiz de direito. E aí,
ele falou, não só na sua atuação como magistrado, na magistratura, na sua função judicante, na área do esporte, na sua vida, você não pode obter bons resultados fazendo a mesma prática, fazendo a mesma coisa. Então, para você conquistar algo por excelência, você precisa aprimorar e procurar saber quem conhece a técnica eficaz. Então, essa frase mexeu comigo e eu decidi, para buscar resultado, procurar exatamente quem tinha capacidade técnica científica para modificar resultados. E aí eu tive a iniciativa de procurar a Universidade Federal de Alagoas e procurar o Departamento de Educação Física. 2009, aproximadamente, 2008, 2009, e os Jogos de 2010 já estavam agendados. Aí eu procurei o Departamento de Educação Física e procurei saber quem era o nome de destaque no atletismo. E aí me indicaram o professor Maebal Vasconcelos. E eu falei para ele da minha pretensão de sair de uma colocação não entre os primeiros para uma posição de destaque. Então ele me passou uma série de regras. Primeiro, adequar o peso à minha altura, treinamentos, de que forma academia para fortalecer musculatura, e aí levar para a pista e ensinar a técnica científica de uma corrida. Então, hoje, modéstia à parte, eu adquiri a mesma técnica que é passada para os atletas que são levados para os Jogos Pré-Olímpicos, os Jogos Olímpicos, os Jogos Oficiais. Então, hoje eu tenho noção e conhecimento, melhor dizendo, de todas as técnicas do atletismo. E aí, Josenildo, a partir da colocação em prática desse conhecimento, eu passei a ficar entre os primeiros nas provas de 100 e 200 metros, que são as provas de excelência do atletismo. Então, eu passei a obter, ficar entre os 3 primeiros lugares, e depois, na minha faixa etária, de 2010, talvez até agora, eu consegui sempre o primeiro e o segundo lugar nas provas de excelência, nos 100 e nos 200 metros. Então, isso chamou a atenção e os colegas perguntam o que foi que houve, que milagre foi esse? Não existe milagre no esporte. Você trabalha com futebol e sabe que se o atleta tiver uma habilidade e tiver um treinamento adequado, ele vai obter resultado. Agora, se tiver um extracampo que não corresponda, ou seja, desleixado, ele pode até brilhar, mas vai brilhar por um período muito curto, não é assim? É assim. E aí eu passei a aprimorar essas técnicas e passei a obter resultados, e hoje passei a ser, com toda a modéstia, uma pessoa conhecida no atletismo. E, assim, eu tenho colhido bons frutos, e quando eu vou participar dos encontros da magistratura, nas horas de confraternização, alguns colegas querem tirar foto comigo. Então, isso é um motivo de... Nós temos um pouco de vaidade, todos nós temos, não adianta dizer que nós não somos vaidosos, não é? Quem não gosta de ter o seu trabalho, né, reconhecido, não é? Então, eu fico feliz quando um colega se aproxima, vem com um filho, tira uma foto comigo, diz, olha, esse daí é o homem do atletismo nacional. Esse homem ganha tudo, não tem competidor para ele. Esse tipo de expressão graciosa, mas com um fundo de verdade, e que faz com que cada dia eu venha aprimorar essas técnicas e a disciplina nos treinamentos. Isso é muito importante. O nosso propósito aqui no canal Esporte de Peso é fazer com que essa experiência de vida ela chegue para outras pessoas como inspiração mesmo, né? Essa é que é a nossa ideia. Doutor Rômulo, nessa trajetória, qual foi o momento mais difícil da sua caminhada? Isso. Antes de falar sobre o momento difícil, se você me permite, você perguntou como tudo começou. Isso. Então, como eu falei, eu jogava e corria muito lá em Murici. Eu saí do interior de Murici e fui estudar na capital. E eu fui, no primeiro ano científico, primeiro ano técnico, eu fui estudar na Escola Técnica Federal de Alagoas. Eu fui fazer o curso de saneamento básico. E nas aulas de educação física, nos jogos entre os colegas, o tenente Madalena
Tenente Madalena, ele era um tenente do Exército, que era professor de Educação Física. Muito conhecido em todo o ele estado. era um nome conhecido em todos os estados, e para os Jogos Estudantis Brasileiros, ele era o homem que coordenava o esporte em Alagoas. E aí, ele me viu jogando e correndo e me convidou para fazer parte da equipe de atletismo da Escola Técnica, quando eu tinha 17 anos aproximadamente, 16 a 17 anos aproximadamente, e a gente participava de corridas de rua, e tinha corridas, vamos dizer, corrida da fogueira, na época do São João, essa época junina em Maceió, e percorria os bairros, corridas de 15, 20 km, e só tinha, assim, eu vou usar uma expressão aqui, que a gente está falando de esporte, uma expressão popular, os feras do atletismo. E eu, muito jovem, fui convidado para integrar. Então, quando botei aquele uniforme para sair junto com os corredores, aquilo talvez tenha sido o pontapé inicial do meu interesse pelo atletismo. Você entendeu? Entendi. E a partir dali passei a participar das provas de atletismo, de corridas de rua. E aí, Josinho, como essa corrida de rua, ela se tornou uma febre aqui no nosso país e também no nosso estado, eu tive o prazer de participar das primeiras corridas de rua na Orla da Pajuçara, na Orla da Cruz das Almas, do Pontal, onde tinha corrida em Maceió, eu comecei a participar. Depois eu recebi convite para participar de corridas em Aracaju, em Recife, em João Pessoa e nas outras capitais. Eu fui me envolvendo, e depois, sem falsa modéstia, eu acho que eu já participei de prova de rua em quase todas as regiões do Brasil. E se for falar aqui sobre o número de medalhas, sem querer exagerar, eu acho que eu tenho aproximadamente umas 500 medalhas de corrida de rua. E na prova no atletismo da magistratura, em provas oficiais de magistratura, eu tenho aproximadamente 50 medalhas da classificação entre os 3 primeiros. Então, eu acho que é uma marca então, aquele que eu quero número que sirva eu me referi é relacionado à magistratura. Exatamente. Né? Aquilo ali são medalhas exclusivas da magistratura. E isso também, Josenido, eu quero que sirva como exemplo para os meus filhos e para as pessoas que eu tenho assim uma alegria de conviver, e eu passo esse exemplo positivo, mostrando, como você disse, que não tem idade. Você mesmo já participou, já organizou corridas de rua aqui em Arapiraca, organizando pela Prefeitura Municipal de Arapiraca, e eu tive o prazer de receber troféu de suas mãos entre os 3 primeiros aqui na corrida da Perucaba, nos 100 anos de Arapiraca. Então, isso é uma memorável corrida, diga-se de passagem. Isso é uma demonstração daquilo da prática que nós colocamos nessas corridas de rua. Muito bem, o doutor Rômulo vai já responder, mas antes disso eu vou falar dos nossos apoiadores. Herculano Formen, com 2 lojas, uma no centro da cidade, outra na César Cunha. Eu uso Herculano Formen. Posto Terra Nossa, com 2 unidades, comedoria e escritório, lá no centro da cidade. Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora e o queridinho da cidade, Supermercado São Luís, com 6 lojas já na cidade, e a 7ª loja que está chegando lá no bairro Massaranduba. Em setembro, nos primeiros dias de setembro, nós vamos receber mais uma unidade do Supermercado São Luís, além de Luna Ovos. É nutritivo? É Luna. E Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas. Doutor, qual foi o momento mais difícil da sua caminhada? Eu quero saber nas 2 vertentes, na magistratura e também no esporte. E como o senhor encontrou forças para seguir em frente? A primeira dificuldade, na época que eu estava estudando para o ingresso na magistratura, eu participei de cursos preparatórios aqui e em Recife, e nós formamos um grupo de estudos. E, Josenildo, no início dessa preparação, aconteceu uma fatalidade, que foi a morte do meu pai, que eu era muito apegado. Ainda hoje eu posso dizer que
não desgrudamos dessa relação entre pai e filho, né? Pelo exemplo de pai que eu tive. E aí eu perdi o meu pai entre uma prova, no intervalo da prova teórica, para a segunda prova prática, na sentença penal. E aí eu tive uma dificuldade muito grande para saber equilibrar esse momento. E, Josenildo, voltando para o esporte, eu creio que o que me trouxe o equilíbrio é porque, mesmo naquele momento de dificuldade, todas as manhãs eu acordava, colocava o meu tênis e fazia o meu percurso de 5 km para poder depois iniciar os estudos. Eu acho que isso, o esporte é fantástico por isso, por essa superação. E um momento de alegria e de superação foi, como falei, depois que eu procurei o professor Maebal Vasconcelos como instrutor, a Almages, a nossa Associação dos Magistrados, contratou o professor Maebal para preparar os magistrados para participar das competições nacionais. Então, quando eu cheguei numa prova, logo em 2010, nós fomos a Fortaleza participar dos Jogos da Magistratura e, como eu falei, quando eu coloquei em prática aqueles conhecimentos técnicos científicos, que eu fiquei entre os 3 primeiros colocados em todas as corridas, passei a ter uma outra postura. E eu fui assim, tão preparado, tão empolgado para aquela corrida, que eu ficava assistindo na televisão como era a chegada dos atletas. E eu providenciei a bandeira de Alagoas, coloquei na minha bolsa, e lá em Fortaleza eu disse, quando eu conquistar a prova de 100 e a prova de 200, que é a prova de excelência, eu quero dar uma volta nessa pista com a bandeira de Alagoas. E aí, Josenildo, na prova de 100 metros, eu fui medalha de prata, fiquei em segundo lugar, e nos 200 metros, que foi a prova que eu mais me identifiquei, eu fui em primeiro lugar e venho mantendo esse título de 2010 até hoje nas provas de 200, e eu tive a felicidade de dar uma volta na pista de atletismo lá na cidade de Fortaleza, lá na Universidade Federal do Ceará. E aí eu corri com a bandeira de Alagoas. Aquilo foi um momento que marcou assim a minha vida. De vez em quando bate uma saudade, eu fico reprisando esse vídeo. São momentos fantásticos de nossa vida. Exatamente. Doutor Rômulo, aos 68 anos, o que representa para o senhor subir ao pódio, e se ainda bate aquele friozinho na barriga, como se fosse a primeira vez? Isso. Há uma preocupação muito grande, porque o atleta que participa das provas de velocidade, ele tem que estar com a sua musculatura adequada. O risco de lesão é um espaço muito tênue entre a condição e a lesão. Então, eu tenho essa preocupação em cada corrida. Eu faço aquele aquecimento prévio, mas sempre fica aquela preocupação com a lesão. Então, quando eu conquisto cada prova que eu conquisto, Josenildo, eu fico assim, sobre uma sensação de emoção. E aí eu até exagero um pouco nessa comemoração, porque eu quero que fique como exemplo. Eu quero que fique como exemplo para as futuras gerações de magistrados, porque a gente tem que falar a verdade. A gente só reconhece os valores depois que a gente encerra a nossa carreira, ou depois, lá na frente, depois de uma... Não é? A nossa vida, aqui é uma passagem, não é assim? Isso. Aí a gente valoriza muito o atleta depois que ele encerra a carreira. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma palestra e um pastor falou assim: olha, a gente tem que saber o que é o momento, o que é alegria. Ele diz assim, tem vários tipos de alegria. Alegria quando eu me converti. Ele disse assim, alegria quando eu tinha 15 anos, que ia assistir o jogo do Asa, que o Freitas fazia um gol de cabeça. Isso. Que coisa bacana um pastor falar de uma lembrança da sua infância assistindo o jogo do Asa aqui em Arapiraca, e fez uma lembrança aos gols do Freitas. Eu falei assim, meu Deus... Eu vivi isso que coisa... na essência. O esporte, não é? Que momento marcante na vida das pessoas o esporte consegue trazer, não é, Josenildo? Você há de concordar. Com certeza, não existe... É o melhor caminho que existe, né? Fantásticos, não é? Na nossa vida, conhecer pessoas.
Eu também, se tiver um espaço para falar sobre essa história de ser um dos maiores colecionadores de camisa do Nordeste, não é? Com certeza, o senhor Você pode sabe falar. disso também, Sei, não é? sei disso, Eu creio que eu sou um dos maiores colecionadores de camisas de clubes do Nordeste. Então eu tenho hoje deve ter quantas? Eu tenho aproximadamente 700 camisas. 700 eu tenho todas as camisas. Eu tenho camisas de todos os times da Série A, todos da Série B, todas da Série C, 50% da Série D e tenho de Alagoas e de Pernambuco, todas da primeira e da segunda divisão. E dos demais estados do Nordeste, eu tenho, creio que 50%, é impossível ter todas, mas 50% de cada estado, inclusive daqueles estados do Norte, em que o futebol não tem essa divulgação toda. Mesmo assim, eu fico garimpando camisa nos eventos. Colegas, agora nós vamos participar de um evento, colegas do Acre, de Rondônia, eu entro em contato, fico pesquisando os times e fico... Eu também não perco oportunidades, tenho o orgulho de ter a camisa do Pelé na minha casa. Eu vou convidá-lo, você e o Nelson, o Nelson Filho. Eu estou devendo a sua visita e a visita do Nelson para tomar um café da minha casa, para conhecer a camisa autografada e com fotografia do Pelé na reinauguração do Estádio Rei Pelé no ano 2010. E também, relíquia, né? Também a camisa do Tostão, que eu recebi o ano passado lá em Belo Horizonte. A filha dele, a Mariana Gonçalves, é juíza, minha colega juíza de direito. Que coincidência. Lá em Belo Horizonte, e a gente participando de um evento, ela falou: meu pai foi jogador de futebol. Quando ela falou o nome Mariana Gonçalves, eu falei: você é filha do Tostão e eu vou querer a camisa do seu pai. E eu recebi a camisa que ele foi campeão em 1976. Camisa do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Então, são esses momentos, não é? Esses são momentos que não dá para... exatamente, aqui eu já... Para mensurar já alegria, saí daqui, né, para outros estados para assistir uma partida de futebol apenas para receber uma camisa. Então, tem toda uma história, não é? Inclusive, eu já vou nos jogos de Asa, você acompanhou, não é? Na Série B, aqueles times todos que vinham aqui, geralmente eu recebia a camisa no final. Então, eu já são vou deixar aqui marcantes. um convite. Nós vamos fazer um encontro de gerações com jogadores que atuaram no Asa, aqui, CSA, CRB. Vamos fazer um encontro de gerações. Isso. E, nesse momento, eu vou lhe fazer um convite para que o senhor faça, naturalmente, que não vai ser possível fazer com todas as camisas, mas, assim, com a importância de cada um, a camisa do Pelé, a camisa do Tostão, para a gente fazer uma apresentação desse seu material, porque verdadeiramente são relíquias do nosso futebol, né? Quem não quer ver uma camisa usada pelo Pelé, camisa usada pelo Tostão, né? E eu, desde já, o senhor tem camisa... Qual é o clube que o senhor não tem uma camisa assim que imagina, se eu tivesse para esse meio aqui? Veja bem, eu tenho camisa do Roberto Firmino, quando iniciou a carreira no CRB, tenho camisa dele no Confiança, depois no Hoffenheim, depois no Liverpool. Então, eu fico acompanhando camisa de Souza, que jogou quando ele jogou no Grêmio, na Portuguesa, no Firmino Fluminense. Teve aqui recentemente, viu, doutor? Mas, assim, para um movimento da igreja, da igreja, exatamente. Chegou, assim, sem muita pretensão, né? Sem muita divulgação, nenhuma divulgação, e fez um lanche aqui na Praça Marques da Silva, ali, naquelas... Né? Isso diz muito do que é o Firmino. Nós falamos, antes de iniciar essa matéria, nós falamos do falecimento do Flávio, goleiro. O Flávio foi jogar no Paraná, eu ia participar de eventos na magistratura no estado do Paraná, eu aproveitava para visitar o Flávio lá no Atlético Paranaense, recebi camisa dele no Atlético Paranaense, recebi camisa do Paraná Clube. O senhor já conheceu o Flávio? Eu já conheci o Flávio porque era vizinho, na minha adolescência, no bairro do Pinheiro. Eu morei em Maceió, no bairro do Pinheiro, eu conheci o Flávio na época que ele estava ingressando cedo, 54 anos, nas categorias de base do CSA. Depois ele foi jogar no América, aí eu fui para um evento
América Mineiro. No América Mineiro, eu fui num evento em Belo Horizonte e fui visitá-lo também, e eu recebi camisa do América. Então, criou uma aproximação, uma amizade. Toda vez que ele mudava de clube, ele avisava aos meus vizinhos, ele dizia, fala para o Dr. Rômulo que eu já estou no novo clube e já guardei a camisa para ele. Então, hoje eu fiquei assim, muito triste com esse... Eu até fiquei muito lembrando dos bons momentos em que o Flávio... cada vez que ia jogar, sempre as primeiras camisas ele guardava para mim com a dedicatória. Então, são momentos marcantes na nossa, jogador, doutor, na nossa vida. Que conseguiu, assim, jogar em Série A, B e C. C, né? exatamente. A, B e C. É, de fato, um marco histórico para o futebol de Alagoas. Né? Ô, Josinho, tem coisas engraçadas na nossa vida também. Eu estava participando de um evento na Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, é a maior entidade de classe do país. Nós temos mais de 15 mil associados, entre ministros, desembargadores e juízes magistrados. Nós temos mais de 15 mil associados. E participando de um dos eventos, um dos presidentes recebeu uma série de brindes para fazer sorteio. Isso lá em Santa Catarina. E recebeu a camisa do Figueirense. Aí ele falou assim, nós vamos proceder os sorteios dos brindes, caixa de canetas, não sei. Aí quando chegou na camisa, aí ele falou assim, aqui tem um juiz de Alagoas que ele é colecionador, eu não vou fazer sorteio não, eu vou entregar logo para ele, porque quem receber possivelmente ele vai ser contactado para receber essa camisa. Então, o nome dele é Rômulo, não vai ter mais sorteio não. Rômulo, venha para cá, a camisa já é sua. Então, são coisas assim que marcam a nossa... não é? A nossa identificação com o esporte, não é? Então, e outra coisa, Josindo, alguns desses garotos, quando saem desses times aqui, vão Deizinho, vai jogar em Brasília. Sei. Aí eu digo, olha, aí fui apresentado ao Deizinho através do Delmi, né, o ex-goleiro do Asa. Aí eu digo, olha, quando você chegar lá, lembre-se que a primeira camisa depois da sua partida oficial, a primeira camisa você vai guardar e vai fazer uma dedicatória para a minha coleção. E assim com o Deizinho e tantos outros atletas que iniciaram. E aí isso vão criando marcas. Isso na verdadeira essência, né? O senhor gosta do meio. Isso. Né? Tá fazendo essa resenha, conversando com um, conversando com o outro. Isso. Lhe faz muito bem, como me faz bem isso, também. Eu acho que faz parte da nossa... nós organizamos... eu já disse aqui algumas vezes, assim, doutor, eu tive o privilégio de substituir Ademir da Guia num jogo. Ademir da Guia veio e disse, garoto, entra aí no meu lugar. Eu era muito jovem. E ele, garoto, entra aí no meu lugar. Então, substituir Ademir da Guia, para mim, foi, né? Paulo César Caju disse assim, fica do meu lado, que todo autógrafo que eu der, você vai dar também. Então, ou seja, as pessoas chegavam, Caju, me dá um autógrafo. Ele autografava aqui e pegava, ao invés de devolver para a pessoa que solicitou, ele me entregava. Então, deve ter alguém lá em Sergipe com o autógrafo do Caju e o autógrafo do Josenildo Souza. Olha, são o Félix, goleiro, Tobias, uma turma assim maravilhosa. Quer dizer, eu sou amigo pessoal do Ricardo Rocha. Eu ligo e falo com o Ricardo Rocha a cada momento que seja necessário. Lógico que eu não vivo incomodando, né, porque sei das obrigações, mas assim, a pessoa que o que eu peço, ele faz de prontidão. Então, até esses dias, vou me encontrar com ele para um jogo da Seleção Brasileira de Masters. Ele me convidou e eu irei participar com eles também. Ele, o Chiquinho, que foi campeão aqui pelo Asa. Isso. Doutor Francisco Caribé, está lá em Pernambuco, lateral direito, que foi campeão. Então, isso representa muito. Né, para a gente que gosta. E para encerrar essa história das camisas, eu participo da organização do Jogo das Estrelas, que é realizado no final do ano, em dezembro, geralmente quando os jogadores estão de férias aqui em Alagoas. A gente realiza no Estádio Rei Pelé. Trouxemos aqui para o Jogo do Asa, levamos em batalha o Jogo das Estrelas para arrecadar alimentos. Tive a oportunidade de convidar o Viçosa, o Júnior Viçosa, o Didira para participar comigo nesse jogo para arrecadar alimentos. No Rei Pelé participei com os grandes nomes do futebol de Alagoas, Aloysio Sulapa, Souza, o próprio Flávio, tantos Bilu, todos os jogadores que estavam jogando
nos demais estados que estavam presentes no Rei Pelé, sabendo do meu amor pela coleção das camisas, eu recebi em um jogo aproximadamente 12 camisas. E em seguida nós fomos, Josenildo, para a comemoração lá numa carne de sol do Picuí, na Avenida, em Maceió, lá no início da Avenida da Paz, próximo à Secretaria de Saúde. Eu deixei meu carro estacionado e, por incrível que pareça, quando eu cheguei, acho que 5 dias antes do Natal, dia 20 de dezembro aproximadamente, quando eu cheguei no estacionamento, o meu carro, o lugar estava vazio, levaram o meu carro. Com as camisas? Eu fui roubado, levaram aproximadamente 10 camisas minhas com dedicatória. Então, teve no dia seguinte... Recuperou isso? Não, eu recuperei algumas. Aí eu coloquei teve uma matéria na Rádio Gazeta no dia seguinte, dizendo que o carro do Dr. Romulo tinha sido roubado na praia da Avenida. Eu era juiz de direito de Palmeira dos Índios. Aí eu cheguei na entrevista e falei assim, vocês podem ficar com o carro, eu só quero as camisas. Só quero as camisas. Aí pegou essa frase lá em Maceió e todo mundo, quando encontrava comigo, dizia, olha, doutor, eu vou arranjar uma camisa para o senhor e o senhor vai me dar um carro. Essas coisas engraçadas. E o senhor lembra de algum clube que o senhor não tem a camisa? Daqui do mundo. Ah, não, eu não tenho camisas internacionais, eu não tenho esse interesse. Toda. Não, porque é humanamente impossível você conseguir terminar uma coleção. Isso. Mas eu pretendo, assim, daqui a 5 anos eu estou já me preparando para a minha aposentadoria. Aí, quando eu me aposentar, eu pretendo catalogar por estados e, se possível, fechar a relação de cada estado e obter a camisa de todos os times que estejam disputando naquele ano. Porque é muito difícil também, porque às vezes o time, ele deixa, por exemplo, o Tunaluso, exemplo, ele deixou de disputar o campeonato do Pará. Então você tem dificuldade de encontrar aquela camisa se você não conseguiu à época. O senhor tem camisa do Ibis? Eu tenho camisa do Ibis, entregada. A camisa foi entregue pelo próprio presidente do Ibis. O Ibis, esqueci o nome dele, Shampoo. Ele tem um salão de beleza. Esqueci o nome dele. E ele me presenteou com essa camisa no Recife. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa coleção. Doutor, e essa manutenção para manter 700 camisas? Tem que ter primeiro um guarda-roupa só para isso. Né? Eu sempre digo que a única área de conflito que eu tenho com a minha esposa é exatamente porque o closet que deveria ser ocupado com as sandálias e os vestidos da minha mulher, grande parte é ocupado pelas minhas camisas e outras são guardadas em sacolas enquanto estou preparando em uma nova casa um local exclusivo para as camisas. Exatamente. Então tem essa paixão pelas camisas do clube e a paixão pelo futebol. História, só para encerrar também, Josenildo, dessa história de camisa, quando eu estou de férias, eu agendo as minhas férias, geralmente no final de novembro, começo de dezembro, e coincide com a final dos campeonatos aqui no Nordeste. E eu já tive a oportunidade de sair daqui, assistir o final do campeonato sergipano, o final do campeonato paraibano, o final do campeonato baiano, do campeonato cearense, e depois já me estendi para o Sudeste, assisti a final do campeonato mineiro. E sim, em 2 anos eu assisti, acho que fiz uma agenda. Fiz um tour por aí. Fiz um tour só para assistir finais de campeonato e receber algumas camisas. Então é uma paixão que está na minha, eu vou dizer assim, está no meu sangue, não é? Faz parte da minha vida. O senhor falou que jogou no estádio Rei Pelé. Lembra de alguma situação engraçada que tenha ocorrido lá no estádio Rei Pelé? Eu joguei no estádio Rei Pelé porque no Jogo das Estrelas nós participamos da organização e também nós fomos convidados para participar. O Coronel do Vale, ele participa e joga também. O Renan Filho, o ministro Renan Filho, quando o governador participou do jogo no Rei Pelé e joga muito bem, participou do jogo lá nesse jogo para arrecadar alimentos. E eu também participei desse jogo lá no estádio Rei Pelé. E a história engraçada foi que o Chicão era o árbitro dessa partida para arrecadar alimentos. A Marta bateu o pontapé inicial. E aí o jogo estava rolando. Você tem camisa da Marta? Não, eu tenho a camisa da Marta, está em um quadro na Associação dos Magistrados, na nossa sede.
a camisa que eu fui presenteado está na nossa sede em um quadro, porque foi uma camisa que, assim, que teve um interesse na época de uma mulher que era a nossa presidente da entidade. Então, o fato engraçado foi, eu disse, Chicão, nós vamos convidar os atletas e no final eu irei pagar o jantar. Agora, você vai, faça o possível para, se surgir um pênalti, que eu queria bater esse pênalti para deixar Já foi negociado. Já foi negociado o jantar com o pênalti. Aí o Chicão disse, tudo bem. Aí, jogo festivo. O jogo festivo, o Repelé cheio, que era preliminar de um, era preliminar de um jogo do CSA com o time de Caruaru. Central? O Central de Caruaru. E Patativa. A Patativa. Didira está jogando lá no Isso, Central. Uma preliminar do jogo CSA e Central. E tem muita gente no Repelé. E eu fiquei com medo eu digo, meu Deus, eu não devia ter dito isso, porque de repente aparece um pênalti. O Canhotinho teve medo de bater o pênalti? Mas o Repelé é cheio, aquilo vai inibir, não é? Mas e é aí, bom por isso, eu só lembro que chegou uma determinada hora que o Chicão chegou para o Wilson. O Wilson era um ponteiro direito do CSA. Aí o Wilson falou assim, o Chicão falou para o Wilson, caia na área que eu vou marcar o pênalti para o doutor Rômulo bater. Aí o Wilson disse, Chicão, para eu cair, alguém tem que me empurrar. Que coisa. E aí o zagueirão do Muricy, que depois jogou no CSA, agora me fugiu o nome do zagueiro, daqui a pouco eu lembrarei o nome dele. E aí ele deu lá uma entrada ríspida no Wilson e o Chicão assinalou o pênalti naquela trave... Em cima do lance, naquela trave da Lagoa. E aí eu fiquei nervoso, aí eu já estava... final de tarde e começo de noite, aí o Chicão falou assim, fique tranquilo, pode escurecer, se o goleiro era o Pavão, o goleiro Pavão, aí ele falou assim, se você perder o pênalti, doutor Rômulo, eu vou dizer que o Pavão adiantou e volta para fazer de novo, aqui vai escurecer, mas só sai quando o senhor fizer o gol para pagar o jantar, mas modéstia à parte, eu bati muito bem no canto esquerdo e consegui converter a penalidade. Então, isso... Pênalti negociado e a batida combinada. Se perder, tem de novo. Mas não foi combinado com o Pavão. E o Pavão, assim, abriu os braços assim, fechava o gol. Eu fiquei nervoso, mas acabei convertendo o pênalti e foi um momento muito engraçado na história do... Aquela trave lá do lado da Lagoa, ela tem história, viu? Nós fomos jogar lá pelos cronistas do estado de Alagoas. Nelson Filho sempre foi um jogador assim muito... Tive a oportunidade de jogar com ele. Apetitoso para correr, né? Ele de velocidade. E Nelson saiu em muita velocidade em direção ao gol e na expectativa de marcar o gol. E eu saí no trote, que eu nunca fui de correr muito, né? Eu saí no trote e Nelson Filho correndo. Quando ele viu, né, o gol aberto, ele bateu e já saiu para a torcida. Também era um jogo de bom público no Repelé. Já saiu para a torcida. Ela caprichosamente bateu no poste esquerdo e voltou para o meio ali, né? Para a marca penal. Eu ia chegando no trote, só fiz encostar para o fundo do gol. Aí ele que saiu vibrando, aí eu já fui vibrar do outro lado. Aí ele veio, aí chegou e disse... Desgraçado, saiu me secando de lá até aqui, né? Aí são histórias, do nosso futebol. Eu vi esses dias uma história do Nelsinho Batista. Nelsinho Batista, que hoje é um técnico conceituado, que foi um grande lateral esquerdo do São Paulo Futebol Clube, né? Ele, no mesmo jogo, ele bateu o pênalti 3 vezes. E as 3 vezes ele mandou na trave. Incrível. As 3 vezes, incrível, né, um negócio desse. As 3 vezes ele bateu na trave. Muito bem. Sim, a minha memória fica trabalhando enquanto você fala. O zagueiro que empurrou e cometeu a falta no Wilson foi o Simval, que era zagueiro do Muricy e depois foi contratado pelo CSA. Jogador então, de história. Ele estava no futebol interiorano aqui, né? E o Simval foi quem cometeu o pênalti no Wilson.
E aí essa resenha, o jantar foi regado por essa resenha boa do futebol. Isso. E tem outros fatos marcantes também, não sei se você recorda, você como secretário de esporte aqui da Prefeitura Municipal de Arapiraca, eu fez um gol de placa no jogo contra a Portuguesa. Não sei se você se recorda. Eu estava comentando aquele jogo. Você estava comentando o jogo e eu sugeri... Eu defini como um gol antológico. Isso, e eu sugeri que fosse elaborada, confeccionada uma placa para que esse gol ficasse registrado. E foi prontamente atendido. E você atendeu e está até hoje lá no Estádio Municipal. Então essas coisas só serão lembradas quando o Dr. Rômulo aposentar e a gente vai construindo a história. Exato. Né? Construindo essa história. Por isso, a criação desse canal para valorizar. Porque, tem muita gente que lhe conhece, né? Como magistrado, mas não conhece esse lado. mas não sabe a história. É importante que a gente possa transmitir só para você isso. ter uma ideia, você está ouvindo uma emissora de rádio em Palmeira dos Índios como juiz de direito. E o Aloysio Chulapa estava indo jogar pelo Sport Atalaia numa partida contra o CSE. E ele fala assim: vou encerrar a minha carreira hoje como jogador de futebol, como atleta profissional. A minha última partida oficial vai ser pelo Sport Atalaia, porque é o time da minha terra, você sabe muito bem disso. E ele fala assim: e a minha camisa de encerramento vai ser destinada para o Dr. Rômulo. Não tem como eu retornar, já chegando em Arapiraca, e voltar para a Palmeira para assistir essa partida e receber a camisa. Na época eu trabalhava lá. Isso, são esses momentos, Josino, como você falou, que são construídos e que marcam a nossa vida, não é assim? O Túlio Maravilha veio jogar aqui em Arapiraca, jogar uma das partidas aqui no campeonato pela Série B, e eu desci o túnel conversando com ele, histórias... Túlio que também teve uma rápida passagem no CSE, né? Exatamente, foi exatamente nessa passagem no CSE que ele veio jogar aqui em Arapiraca, e ao final eu desci para que ele autografasse a camisa que eu havia recebido. Então, eu acho que, assim, eu às vezes me preocupo, porque essa turma jovem não tem essa visão, entendeu? De guardar aquele momento. Isso, porque né? Aquele momento. Mas isso vai muito da cultura, isso é né? momento único, José. Vai muito da isso cultura. É momento único tem gente que não se preocupa com isso. Na nossa vida, não é? O Túlio deu risada lá em Palmeiras. Eu fui comentar um jogo dele lá. Acho que CSE e Asa mesmo. E aí fui apresentado e a gente começou a fazer aquela resenha. E do Juca Sampaio a gente olha e vê lá o Cristo do Goiti, né? E aí eu disse pro Túlio, eu disse: Túlio, aqui nem diferença você vai sentir para o Rio de Janeiro. Aqui você vê o Cristo ali do mesmo jeito. Foi muito boa essa sacada. Aí ele disse: legal, você é dos meus, eu já gostei. Aí deu risada, ele é muito espontâneo, né? É muito brincalhão. Doutor, o senhor chegou a ser dirigente do ASA, não foi? Eu cheguei a compor o conselho deliberativo do ASA, fui convidado para atuar como conselheiro. Depois eu tomei conhecimento, porque como eu gosto muito de futebol, e o magistrado, ele pode ser conselheiro. O CNJ não impede. Agora, ele não pode ser presidente do conselho, porque você conhece muito bem a estrutura do futebol. O presidente do conselho, ele é um presidente em potencial. Caso haja uma desistência, não é, ou um afastamento do presidente e do vice, o presidente do conselho, ele assume a direção. Então, o magistrado não pode assumir cargo de direção, ele só pode ser magistrado e professor. Então, eu posso ser conselheiro, mas não posso ser presidente do conselho. Mas aí eu fiz parte, uma certa feita, do conselho do ASA. E, independente, Josinho, de ser conselheiro, de ser diretor, eu sou sócio patrimonial do ASA. Mas, independente disso, eu acompanhei o ASA nos bons e em alguns momentos. Acompanhei momentos de dificuldade do ASA, o ASA participando de Série D, não recebia a verba que hoje recebe. E aí ia jogar na Paraíba, jogar em Sergipe, e tinha dificuldade até de se providenciar a alimentação dos atletas para aquela viagem. Isso. E eu tive assim, a oportunidade, na época da diretoria, de me
me colocar alguns colegas magistrados à disposição e eu arrecadava alguma importância para ajudar e levar na hora do embarque. Então, só faz isso, eu digo, quem gosta e quem tem amor pelo futebol, não é assim? Isso. Doutor, Isso é uma o senhor é filho natural de Murici. Eu sou filho de Murici. O senhor já reside em Arapiraca há quanto tempo? Eu resido em Arapiraca, acho que uns 20 anos aproximadamente. Então, assim, eu gostaria... Mesmo quando eu era juiz de Palmeira, eu fui muito tempo, fui durante 18 anos professor do SESMAC, na Faculdade de Direito aqui em Arapiraca. Então, mesmo juiz de Arapiraca, eu já morava aqui na rua Benjamin Freire de Amorim, aqui em Arapiraca, certo. E era juiz em Palmeira. Dentro de uma pergunta, eu vou já encaminhar duas. Como é essa relação com o Asa e essa relação com Arapiraca? Veja bem. Veja bem, se eu falar para você que eu vou usar uma expressão forte. O meu amor pelo Asa e a minha atenção pelo Asa, ela começou quando eu tinha 12 anos de idade, aproximadamente em Murici. O meu tio, que coincidência, o meu tio, Ivan Vasconcelos Brito, era juiz de direito aqui em Arapiraca. Ele foi juiz aqui antes do doutor Lenine. E ele, juiz em Arapiraca, ele é meu padrinho de batismo. E ele já sabia que eu gostava de futebol. E o meu pai, como falei, era enfermeiro lá em Murici, na usina Mititinga, e vizinho à farmácia do meu pai, tinha um pequeno campo de futebol. Um campo de futebol, menor que um campo society. E aí, o meu tio, já naquela época, ele comprou aqui 10 camisas e uma camisa de goleiro com o escudo do Asa. Não sei se você recorda, era um círculo com o A, o S e o A. Isso. Lembra disso? Puxava assim como uma asa. Uma asa, tinha uma, não sei se já tinha aquela... Eu sei que nessa época, apenas o escudo do Asa, um círculo com a letra A, S e A. E o meu tio comprou essas 10 camisas e me presenteou. Foi um presente de aniversário que eu recebi quando eu tinha 12 anos de idade. E você acredita que eu fiz o Asa de Murici, o Asa da usina Bititinga de Murici. Então essa relação uma história, com o Asa é antiga, né? É antiga. E com a cidade de Arapiraca? É um amor antigo, não é? Isso. E com a cidade de Arapiraca tem uma identificação muito forte. Quando eu fui designado para responder pela 6ª Vara Civil e depois agora na Vara Criminal, e muito tempo como diretor do fórum, eu tive uma identificação muito grande com Arapiraca, e aqui eu decidi fixar residência em definitivo. Eu casei com arapiraquense, tenho 3 filhos em Arapiraca, e eu posso dizer assim, hoje eu estou em definitivo aqui em Arapiraca. E é aqui que eu pretendo passar. Que joga bem, é isso? Eu tenho um filho. Eu tenho 2 filhos. Dá para atestar aí essa qualidade? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho que tem 9 anos, que tem 10 anos agora, chama-se Daniel, e tem o Matheus, que o Daniel tem 10 anos e o Daniel tem 9, 10 anos e o Matheus tem 17. O Matheus joga na base do Asa. Sim. Joga de zagueiro na base do Asa. Mas o Daniel, é um zagueiro canhoto, não? Não, ele é destro, mas ele sabe sair jogando muito bem. É um zagueiro de muita qualidade. Não é porque é meu filho, mas eu creio que ele tem um grande futuro. E o de 10 anos, coincidentemente, ele é esquerdo. Eu acho que está no DNA. Ele bate muito bem com a perna esquerda e joga, assim, para a idade dele, ele se destaca. E eu coloquei... Para os zagueiros atuais, o senhor acha que ele estaria mais para quem? Quem é que o senhor lembra quando vê o filhão jogando? Eu lembro do Mauro Galvão. Ele tem o estilo do Mauro Galvão. Lembra do Mauro Galvão? Aquele estilo de liderança tem um outro Rodrigo Caio, era do Flamengo? Rodrigo Caio. Pronto, aquele estilo do Rodrigo Caio, joga com elegância. E não é porque é meu filho, não, mas joga muito bem. E o Danielzinho é muito habilidoso, ele tem 10 anos. E aí eu posto as fotos dele, ele joga lá no H9 com o Hamilton. Certo. Lá na escolinha do Hamilton. Foi um atacante assim. Depois eu vou contar outra história do Hamilton. De muita categoria.
E aí o Daniel joga no Sub-9, no Sub-9, jogou no Sub, tá treinando também, joga na escolinha do Hamilton e no Sub-9 do Asa. E eu postei no grupo dos magistrados, ele batendo falta, batendo pênalti, muito habilidoso. Aí eu botei assim, Daniel, meu filho, 10 anos, joga muito. Aí os colegas colocaram, puxou a mãe. Então isso afastou a minha... Mostra que eu não fui um grande... A sua referência, a minha referência. A sua referência. Como eu posso ser referência como no atletismo, né? Mas no futebol não foi muito aceito. O senhor já se emocionou a ponto de chorar após uma corrida? Exatamente. Eu me emocionei na chegada de uma corrida. Conta essa história pra gente. E também na chegada na primeira prova de natação. Na primeira prova de natação. Então, o choro na corrida foi exatamente nessa primeira corrida após os treinamentos, quando eu participei de uma prova de 100 metros, como falei, na cidade de Fortaleza. E na hora da corrida estava um vento muito forte, um vento contrário muito forte, e eu estava concorrendo com um colega do Rio Grande do Sul, chamado Pedro Bosner. É um colega magistrado, na minha idade, a gente fica disputando os primeiros lugares. Então, na hora que eu consegui vencer a primeira corrida e ultrapassar o Pedro e chegar em primeiro, foi um momento assim de muita realização pessoal, porque eu dizia assim, eu ainda vou treinar para chegar entre os primeiros, e você conseguir aquilo que você se programou é um motivo de uma emoção muito forte. E na natação também, porque eu não sabia nadar com nenhuma técnica, apenas nadava de forma empírica, nadando lá no Rio Mundaú, em Murici, na minha infância, sobretudo na época das enchentes. Então, eu não tinha técnica nenhuma de natação. E aí eu fui aqui no Sebase, numa escola de natação, e procurei um professor e me especializei na prova de... Eu fui participar da prova de 50 metros rasos. Então, quando eu consegui realizar o percurso e eu fui o segundo colocado em uma prova, que eu coloquei a minha mão na chegada, foi um momento assim, eu tive uma crise de choro de ter conseguido esse feito. Então são momentos marcantes na nossa vida. O senhor já falou aí há pouco da sua relação com o saudoso seu pai. O meu faleceu tem 1 ano e meio e isso toca profundamente, né? A cada momento, a cada instante, né? Isso de fato mexe muito. E quando o senhor vai correr assim, quando o senhor vai participar de alguma competição, o coração vai cheio de lembranças? O senhor lembra do saudoso seu pai? Isso. Toda vez que eu vou participar de uma corrida, antes de iniciar a corrida, eu tenho alguns minutos de meditação. E eu não poderia deixar de participar dessa entrevista sem falar sobre a minha relação com Deus, a minha relação forte e direta com Deus. Então, a despeito de ser juiz em uma vara de família, eu sou geralmente convidado para celebrar casamentos. E eu falo para os casais da importância de ter um casamento. Eu sempre uso a expressão, um casamento que seja protegido, que tenha a marca de Jesus. Então, eu tenho uma fé e uma ligação muito forte com Deus. Eu sou um homem evangélico, participo de uma igreja chamada Assembleia de Deus, Fé, Graça e Paz, que funciona aqui vizinho àquela academia lá no Bosque, aqui no Bosque das Arapiracas. E eu sou, na hierarquia da igreja, depois do pastor, na ordem decrescente, eu sou evangelista. Eu trabalho para divulgar o evangelho. E na hora que eu sentei aqui, eu disse, eu não posso sair dessa entrevista sem falar da minha fé em Deus. É ela que me sustenta a enfrentar todas as dificuldades na minha vida, quer na magistratura, quer no esporte, na minha vida cotidiana, no meu relacionamento com meus amigos, no meu relacionamento como família. E isso, Josenildo, essa minha relação com Deus,
ela me deixa uma pessoa mais forte. Exemplo, hoje eu falei da morte do Flávio, mas eu já mandei uma mensagem pedindo que Deus possa amparar e confortar todos os seus amigos e os seus familiares. Então eu tenho essa marca. Geralmente, quando as pessoas falecem, algumas pessoas me convidam para levar uma palavra. Quando eu perdi o nosso amigo Dijinha, o Dijaci Barbosa Filho, eu fui no sepultamento dele. Foi assim, uma das primeiras vezes que eu fui convidado para falar em nome dos amigos de Arapiraca. Então não é só nos momentos de alegria que nós temos que elevar Deus em oração, e também nos momentos de tristeza, nos momentos importantes da vida e, sobretudo, nos casamentos. Eu tenho sido conhecido como juiz casamenteiro em Arapiraca. O meu filho, Josenildo Júnior, casou recentemente com a Ana Clara e fui eu que celebrei o casamento do Júnior. Quando ele me falou... E ele comentou sobre o casamento. Eu fiquei... Falou sobre essa parte do que eu falei falei de Deus, do compromisso. Estava muito feliz, tanto ele como ela, e falaram da condução, disse que foi muito legal. Pois é, bom mesmo. Tenho aprimorado essa performance, não só no esporte, mas na minha vida como magistrado também. Eu me preocupo muito, Josenildo. Agora, já vou falar um pouquinho só sobre essa atividade. Eu me preocupo muito com as questões de segurança como um todo em Arapiraca. Eu me preocupo com o número de jovens envolvidos com drogas em Arapiraca. Eu me preocupo, eu fico ansioso com o grande número de acidentes envolvendo motocicletas sendo conduzidas sem farol, entregadores à noite em Arapiraca. Eu estou agendando um evento com a participação do Ministério Público, da Polícia Militar, da Defensoria Pública, com o doutor Chalub. A SMTT como parceira nessa... Eu estou desenvolvendo uma campanha que eu vou chamar Nenhum Veículo Sem Farol à Noite em Arapiraca, porque dia de quinta-feira, geralmente, eu faço audiências onde a gente trata de homicídio culposo e de lesão culposa, e grande parte, Josenil, 90% são causadas por acidentes envolvendo motocicletas, e dentre os acidentes com motocicleta, o maior percentual de motocicletas sem farol. Então isso tem me incomodado. E eu não quero ter uma passagem... Sobretudo que as autoridades, isso, eu não quero ter uma passagem omissiva. Eu sempre digo, Josenildo, às vezes as pessoas dizem, doutor, mas isso, a sua obrigação é julgar. A parte preventiva não é com o senhor. Mas eu prefiro, Josenildo, errar por excesso do que por omissão. Não sei se você concorda. Concordo plenamente. Doutor, teve um outro momento marcante aqui, que agora eu me recordei. Não só aqui, como no mundo inteiro, muita gente adoecendo, né, psicologicamente, né? E nós tivemos um fato marcante lá na igreja de Santo Antônio, lá no bairro Cacimbas, né? Isso. Gostaria que o senhor fizesse esse relato de como foi aquela condução ali. O senhor se habilitou a ir lá negociar com a pessoa, né? Eu estava voltando da minha atividade física na academia por volta das 18 horas e eu vi um comentário que tinha uma pessoa em cima da torre, uma torre de... Salvo engano, aquilo deve ter sem exagero, o bombeiro falou que se aproximava de 300 metros da torre, da altura da torre ao chão. Entenda, ele falou da cruz, onde ele estava, ao chão poderia se aproximar de 300 metros. Uma altura, não é? Um poste tem 50 metros, então são 6 postes. É uma altura muito alta, né? De uma dimensão muito grande. Então, eu estava voltando da academia e ouvi, Josenildo, que a praça da igreja da Cacimba estava tomada de pessoas e que tinha um homem agarrado na cruz e pronto para se jogar, queria se jogar da cruz. E aquilo me comoveu, porque aí eu fui até o local e aí eu tive já a preocupação ao chegar no local. Eu encontrei pessoas, Josenildo, pessoas com cadeira de praia assistindo aquele episódio. E aí, qual foi a minha reação? Eu liguei para o batalhão e pedi que viesse 2 ou 3 viaturas e eu desci com os policiais, esvaziei a praça
não deixei nenhuma pessoa na rua. Isso aqui não é um espetáculo. Foi para ação, né? Eu fui para ação. Eu esvaziei a praça e depois de esvaziar a praça, eu falei com o oficial de bombeiro e ele me passou os equipamentos e me ensinou como subir aquela escada e alcançar o rapaz lá na torre da igreja. E eu subi e cheguei lá por volta das 18 horas e fiquei até, sem exagero, até 3 horas da manhã. E por volta de 3 horas da manhã... Foi essa negociação? Eu conversei com ele, ele é uma pessoa que estava vivendo um momento depressivo muito grande, e eu perguntei qual seria, com muita habilidade, qual teria sido o motivo dele ter sido induzido ao instigado, né, ao suicídio, né? E aí ele falou que estava depressivo porque ele tinha um filho de 12 anos de idade, 13 anos de idade, um adolescente, que estava precisando de um tratamento de saúde, uma internação em Maceió e que não tinha sido providenciado. E aí ele passou a beber e ficou chorando, falando sobre esse fato. E depois, aí eu me prontifiquei a colocar uma pessoa da minha família para acompanhar o tratamento e conversei demoradamente com ele, até que acabei convencendo que ele deveria descer, e aí nós conseguimos essa vitória. E eu disse naquela oportunidade, na hora da entrevista, que eu fui entrevistado pelas emissoras aqui local, eu falei que não importa, eu não fiz aquilo para querer notoriedade, não, eu fiz para ajudar a salvar uma vida, porque independente da classe social, qualquer vida é preciosa para Deus. Uma iniciativa puramente humana, né? Humana, de solidariedade humana. É uma vida importante para Deus. E eu acho que eu faço isso também nas minhas audiências, Josinho. Eu não vou me alongar, mas uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos é que nós não temos a cultura de a gente se colocar no lugar do outro, para saber a angústia do outro. Sim, eu tenho dito isso na vida pública. Na vida pública eu tenho dito isso repetidas vezes. Porque tem gente que ocupa o cargo público, mas não se coloca na situação do outro. Seja como for, seja como um atendimento humanizado num posto de saúde, numa creche, seja como secretário, seja com um cargo, digamos assim, exercido pelo voto popular, mas tem que se colocar na situação do outro. Se não for assim, é melhor desocupar o espaço. Exatamente. Então, melhor desocupar o espaço. No momento que eu tomei posse, estendi o meu braço e fiz o juramento de cumprir fielmente a Constituição e as leis do país. Você assume um compromisso social também. Eu vejo por essa ótica. É verdade. E tenho tido assim, uma participação nos movimentos sociais. Uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por essa vertente é o desembargador Tutimés Ayran. Grande figura. O desembargador Tutimés tem essa veia muito forte de ter uma preocupação com as minorias, de ter uma preocupação... De humanizar o atendimento. Exatamente, humanizar o direito humanizado, não é? E eu admiro muito a atividade do desembargador Tutimés, e sempre que posso eu compartilho com ele esses momentos, a despeito de receber muitas críticas, não é, Josenildo? Quando a gente faz esse trabalho, a gente passa a ser alvo de crítica, mas o importante é ter a sua consciência e a sua relação com Deus de forma harmoniosa. Muita gente desacredita, doutor, da própria capacidade, né? Da própria capacidade por causa da idade, né? O que o senhor diria para quem acha que é tarde demais? Eu acho que nunca é tarde para iniciar, para começar. Então eu tenho como eu falei para você, um dos meus objetivos é fazer com que a minha participação sirva como exemplos para outras pessoas. Eu percebo, quando eu estou muitas vezes chegando na linha de chegada, eu já vi pessoas na plateia comentar, diz, olha esse homem com o cabelo já grisalho, com o cabelo já ficando branco, olha como ele corre. Absolutamente nada. Eu, no lugar de ficar triste com esse comentário... em causa própria, não? Eu fico feliz em saber que não é que eu estou servindo de exemplo positivo para as pessoas. Então, eu tenho tido
eu tenho tido essa postura na minha atuação como magistrado, na minha atuação como cristão, na minha atuação como membro de família, como líder de família, como chefe de família, e eu tenho procurado passar o meu exemplo para outras gerações. Então, tenho essa vertente agora, aí para... O senhor falou em família, e o senhor foi muito enfático ao falar com relação à família. Como é que a família reage a essa sua rotina de treinos, competições, enfim, quando o senhor olha nos olhos deles, dá para sentir que eles têm orgulho disso tudo? Veja bem, eu não só o orgulho, como eles me acompanham. Só para você ter uma ideia, a minha esposa também participa das provas de atletismo nos campeonatos da magistratura, porque nessa competição de atletismo, a participação pode ser do magistrado, da esposa e dos filhos. Então, a minha esposa também participou agora dos Jogos Nacionais da Magistratura. O ano passado, ela participou de uma competição em Goiânia, nos 10º Jogos da Magistratura, e ela também, nós tivemos uma preparação muito forte, e ela conseguiu, assim, um destaque, colocações destacadas nas provas de 5.000 metros, na prova de 5.000, nas provas de 400, de 800 e 1.500. Ela conseguiu, participou, creio que, de 6 provas. Eu acho que ela conquistou 4 medalhas de ouro e 2 de prata pela primeira vez. Então, se tornou uma atleta. E eu creio que essa participação, essa referência, foi seguindo o meu exemplo. Os meus filhos também. Meu filho joga futsal, joga futebol. A minha filha, de 6 anos, já conquistou medalha na natação com 6 anos, na ginástica rítmica. Então, a minha casa, Josinho, eu digo, a minha casa é uma extensão de uma academia, de uma praça de esportes. Como foi a experiência de participar da São Silvestre? Essa participação na São Silvestre teve um marco interessante, é que eu fiquei preocupado na largada, porque saí no meio daquela multidão, falavam que iam levar pelo menos meia hora para se distanciar do aglomerado, e aí eu tive a felicidade de encontrar o atleta... O Davino, o delegado, foi secretário o irmão do Roberval Davino. Isso, o Davino. E o Davino disse, olha, eu estou aqui com um amigo que é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e nós vamos largar num pilotão vizinho ao pilotão de elite. E aí eu tive a oportunidade de largar junto com o Davino, o Robervaldo, o nome dele é Robervaldo Davino, e o Roberval é o atleta. Então, o Robervaldo Davino, meu amigo... Hoje técnico de futebol, conceituadíssimo lá no interior de São Paulo. Aí o Robervaldo falou, olha, doutor Rômulo, eu estou aqui com o secretário de Segurança, me apresentou o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, e nós vamos sair vizinho ao pilotão de elite. Isso no dia anterior, na hora que nós vamos pegar o material para a corrida. E eu recebi o convite para sair junto com o pelotão de elite. Então, teve esse momento, assim, de muita emoção. Eu até brinquei com o Davino. Eu disse, Davino, agora, já que a gente teve esse privilégio, agora vamos deixar esses quenianos para trás. Então, foi isso que eu falei, vamos deixar esses quenianos para trás. Ele foi um momento de muito gracejo, mas também um momento importante, Josinho, porque eu confesso a você, na hora que a gente desce a Avenida Paulista, e aí passa pelo São Paulo Antigo ali, o centro antigo de São Paulo, e na hora da subida lá na Brigadeiro, muitos atletas jovens, eles não tinham condição de chegar correndo, concluir a prova, estavam andando, porque é uma ladeira muito íngreme, e depois de um cansaço, depois de 16 de correr mais, físico, né? Um desgaste muito físico, muito grande, muito intenso. E nós, eu, Davino e o secretário, nós chegamos ainda correndo, o que foi um momento também de muita emoção, na hora que você chega com o nome chegada e você ultrapassa, é também um momento marcante. Eu fiquei de joelhos e agradeci a Deus por amar essa vitória. Como o esporte ajudou a moldar o juiz, o cidadão e o ser humano Rômulo Vasconcelos? Eu sempre digo, José, que o esporte ele tem essa virtude
de fazer com que o homem e o atleta, ele supere a dificuldade até daquele momento. Se você tiver num dia triste, como hoje, um dia triste pela morte do nosso amigo Flávio, um momento na família de uma perda, um momento de uma notícia triste, se você coloca o seu tênis, é um esporte que não requer muita, basta um tênis, um calção e uma camiseta, e você faz um percurso, ao concluir, você já está com o seu espírito renovado. Então, o esporte é fantástico por isso, e eu tenho também, lá no fórum, eu sirvo também de exemplo, e quando tem uma corrida eu faço inscrição de muita gente e convido para que possa nos acompanhar nessa trajetória aí. Então, Qual foi é importante. a corrida mais simbólica de toda a sua vida? Eu creio que eu acabei de falar, a chegada da São Silvestre foi um marco muito importante. Eu participei também uma corrida lá em Curitiba, em Foz do Iguaçu também, fizemos uma corrida de 10 km em volta do lago em Foz do Iguaçu, uma corrida da magistratura, e eu, participando de uma corrida de 10 km, eu fiquei entre os 3 primeiros. Foi uma corrida desgastante, mas também de uma emoção muito grande na chegada. Então, são momentos que marcaram assim a minha vida. Corrida em Recife também, tem uma corrida chamada Corrida das Pontes. Você tem que correr e passar. Interessante, sai fazendo um zigue-zague, passa nas pontes de Recife. Corrida de 15 km. Eu não tenho, como eu falei, eu sou mais velocista, aí eu me identifico. Mas eu gosto de desafio, eu participo também dessas corridas longas. Então, quando eu participo dessas corridas, que eu chego na linha de chegada, não é? É uma redundância, chegar na linha de chegada. Isso. Mas quando você avista aquele nome chegada, bate uma emoção, não é? De tudo aquilo que você se preparou. Qual é o troféu que o senhor guarda assim, e diz, esse aqui tá registrado na minha mente, eu não vou esquecer? Eu creio que foi esse... Uma conquista, um troféu. O troféu eu vou considerar... Eu participei dessa corrida lá como nos Jogos da Magistratura lá em Fortaleza, e eu fiquei, como eu falei, em primeiro lugar nessas provas de velocidade, recebi um troféu que eu guardo com muito carinho. Recebi troféu também aqui no Corpo de Bombeiros, aqui na Corrida do Bombeiro, aqui em Arapiraca, corrida acima de 50 anos. Eu ficar em primeiro é assim um motivo de muita emoção. Então, eu não diria que eu tenho um, mas tenho vários, e assim, eu não tenho como mencionar, não é, o grau, não é, de emoção, vamos dizer assim, na chegada, mas eu creio que são esses assim que marcaram a minha vida. A disciplina do esporte, doutor Rômulo, tem a ver assim com a magistratura, digamos assim, os valores se cruzam? Exatamente, porque você para ocupar um cargo público, como ingressar na magistratura, ela requer disciplina, não é? Nos estudos, compromisso com o horário, compromisso com a alimentação, compromisso não é? Com a sua saúde como um todo. Então, eu procuro, Josenildo, eu sou muito, às vezes até eu peco por excesso, sou muito zeloso naquilo que faço. Então, a saúde, no conceito da Organização Mundial de Saúde, a saúde é um perfeito bem-estar físico, então eu tenho que estar bem fisicamente. Mental, eu tenho que estar bem mentalmente. Social, eu tenho que estar bem com a minha família, com meus amigos. Social e espiritual. Então, é um equilíbrio, como o próprio conceito da Organização Mundial de Saúde. Então, essas áreas, a gente precisa de equilíbrio. Então, eu procuro preencher, e eu tenho uma disciplina muito grande. Exemplo, posso chegar do fórum depois de um júri, depois de uma atividade cansativa, mas às 18 horas eu tenho que estar com o meu personal na academia para cumprir aquele horário. E no sábado, fazer a minha corrida no meu condomínio, e no domingo estar pronto para uma corrida de 10 km em volta do Lago da Perucaba. Então, isso é uma disciplina,
E não tem essa história de dizer, eu não vou porque está chovendo, não. Agora, né, durante todo esse inverno, nós não faltamos nenhum domingo para o treinamento. Então, na verdade, é importante você... Essa pergunta eu deveria estender para Alagoas. Mas eu vou ser um pouco mais bairrista, né? Como é representar Arapiraca nessas competições? Exatamente. Inclusive, eu falei, no dia da minha corrida lá na São Silvestre, eu disse, a próxima corrida eu vou correr com uma camiseta do Asa. Então, eu vou participar agora não, no próximo mês, e no dia 28 de agosto, eu vou participar pela primeira vez do Campeonato Nacional de Atletismo Master, da terceira idade, atletas acima de 50 anos. Então, eu vou, assim, sem patrocínio de Asa, eu sei da luta do Rogério para administrar o Asa, tudo é com dificuldade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me propor, vou até conversar com ele, de forma voluntária, eu vou correr com a camiseta do Asa, para divulgar o nome de Arapiraca no cenário esportivo do Nordeste. Acho que isso não tem menor problema, isso. Porque o Asa é orgulho para Alagoas. Exatamente. Eu creio que o Rogério vai ficar feliz com essa... Se o senhor pudesse agora deixar uma mensagem para o Flecha de Murici com 18 anos, que mensagem o senhor deixaria? A mensagem que eu deixaria seria especificamente para o secretário municipal de esporte de Arapiraca. Eu gostaria muito de ter esse sonho realizado. Que sonho seria esse? Seria a construção de uma pista de atletismo, uma pista de 400 metros aproximadamente, né, uma pista oficial de atletismo, e que essa pista ela fosse utilizada pelos alunos da rede pública municipal e da rede pública estadual, pelos alunos, principalmente da escola pública, e depois realizar eventos também com os alunos da escola particular, para que o atletismo pudesse fazer parte da formação dos jovens, das crianças e pré-adolescentes e adolescentes de Arapiraca, para que daqui a alguns anos a gente tivesse representantes de Arapiraca no atletismo nacional. Muito bem. Então, essa é a minha... O secretário é o Fabiano Leão. Fabiano Leão. Eu estou agendando um momento com o secretário Fabiano Leão e eu vou lançar essa proposta, José, para que Arapiraca passe a ter... E eu creio que se essa ideia se ela for fortalecida e concretizada, eu creio que ela teria o apoio integral do prefeito Luciano Barbosa. Com certeza. Porque seria uma forma de divulgar o esporte de Arapiraca no cenário nacional. E eu creio que aqui você há de concordar comigo, tem grandes atletas, precisam apenas de estímulo, de incentivo de oportunidades. De oportunidades. Bom, antes da última pergunta, eu faço mais uma vez o registro dos nossos apoiadores, né? Herculano Formen, o Posto Terra Nossa, Comedoria Escritório, Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora, Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas, e o queridinho da cidade, Supermercado São Luís, além de Luna Ovos, é nutritivo, é Luna. Doutor Rômulo, o senhor já pensou no legado que está deixando? Como gostaria de ser lembrado? Não só como juiz ou atleta, mas, sobretudo, como ser humano. Eu faço, sempre que eu atuo, quer como magistrado, quer como atleta amador, quer como cristão, uma marca que eu carrego e que vai ficar marcada para sempre, eu creio que seja a forma humilde com que eu trato as pessoas. Aqui em Arapiraca, muitas pessoas de amizades que eu faço lá nos jogos do Asa, na rua, no supermercado, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer nos casamentos. Geralmente sai esse comentário: doutor, eu não pensei que o senhor era juiz de direito, eu nem sabia que o senhor era juiz de direito.
Então, essa marca que eu quero deixar, a marca da humildade, a marca da simplicidade, mas também, Josenildo, eu quero deixar uma marca da integridade. Dizer que a minha toga, no meu exercício, apesar de ter a cor preta pelo histórico da magistratura, mas eu quero que a minha toga, em termos de idoneidade, ela se torne cada dia mais alva que a neve. Essa é a minha pretensão. Muito bem, doutor Rômulo. Doutor Rômulo já deu sentenças, né, já julgou causas complexas e construiu uma carreira respeitada como juiz de direito. Mas, na verdade, o que pouca gente imagina é que fora do fórum ele veste outra toga, né? A da superação aos 68 anos. Né? Ele coleciona medalhas, troféus e histórias de fôlego, coragem e paixão pelo esporte. Hoje a gente teve o privilégio de conversar com alguém que corre com as pernas, com a mente e principalmente com o coração. O juiz Rômulo Vasconcelos não é só uma referência na magistratura, é exemplo de disciplina, superação e paixão pelo que faz. A cada passo, a cada medalha, ele prova que a idade não limita sonhos, que o tempo não apaga propósitos e que o esporte pode sim transformar vidas. Doutor Rômulo, muito obrigado por compartilhar sua história com a gente. Que ela inspire muitos outros atletas profissionais e pessoas comuns a nunca pararem de correr atrás daquilo que faz sentido. Muito obrigado pela sua presença. Nossa gratidão em nome do esporte de peso. Eu que agradeço essa oportunidade no esporte de peso e já ressaltar que cada vez mais eu tenho a certeza e a confiança de que o seu trabalho é um trabalho de excelência no jornalismo, sobretudo no esporte, em Arapiraca, no Nordeste e no nosso país. Muito obrigado, então, doutor. E você que ouviu até aqui, compartilhe esse episódio para chegar em outras pessoas. Marca a gente nas redes sociais e continua com o esporte de peso, porque ainda tem muita história boa vindo por aí. Até a próxima.